O Vecna apareceu em Brand New Day. Você sabia que o Justiceiro já matou o Peter? O Hulk lembrou do Peter. O Homem-Aranha está entre nós. Finalmente temos mais um filme do Amigão da Vizinhança pra gente poder debater e teorizar por mais uns aninhos tranquilamente. Hoje a gente tem uma pergunta pra te fazer, já que você clicou nesse vídeo. Você prestou atenção em tudo o que aconteceu nesse filme? Tudo mesmo? Eu sou o Menuso. Eu sou o P7. E eu sou o GB e hoje você tá no Retcon pra saber tudo o que você não viu em Homem-Aranha Brand New Day. Sempre que o filme do Homem-Aranha sai, é certo de ter um monte de easter egg e um monte de segredo que ninguém vê. Mas fica tranquilo que hoje você vai saber de tudo que você pode ter perdido. A gente vai falar várias referências e o número tá passando aqui em cima. A primeira referência já acontece na própria abertura do filme, onde o Homem-Aranha vai sumindo aos poucos pra referenciar que todo mundo se esqueceu dele. Dito pelo próprio Tom Holland, as cenas de ações foram muito inspiradas pelo jogo Spider-Man do PS4. Tá aí passando as cenas, ó galera, olha que cena bonita, ó. Tá vendo? Que legal. Tem aquele especial que ele faz na cena final contra o Tentáculo, que também é mais ou menos inspirado no jogo. E é importante ressaltar que essa parte foi confirmada pelo próprio Tom Holland em entrevista. Ele mesmo falou que estava muito ansioso com o filme, então sempre que ele podia ele jogava um pouquinho e pegava inspirações de lá. Na cena em que o Justiceiro e o Homem-Aranha estão se separando, aparece um pote com uma cara meio suspeita, que muita gente achou que fosse o Vecna de Stranger Things. Só que na verdade aquele ali é o Obsidian, que é um dos filhos do Thanos que acabou morrendo no último filme do Vingadores. Durante o filme, há lá o que aconteceu em Budapeste, temos a nova piada do UCM de o que aconteceu em State Island entre Justiceiro e Homem-Aranha. Tá passando aí na tela a história que a gente acredita que pode ter sido referenciada nesse momento. Uma história onde ele tá caindo praticamente com a morte certa, e aí o Homem-Aranha tá passando lá, solta uma teia nele, fica lá ele, né, 1000 vezes. Puxa ele, achando que é uma pessoa normal, né, de boa, aí ele vê que é o Justiceiro e solta um tipo, ah não, meu Deus, você. A Jean Grey literalmente estava respirando pelo Peter Parker. Tem uma cena onde o Peter ele tá na UTI e a Jean Grey tá no parque e mostra uma sincronia da respiração deles, mostrando que ela estava respirando por ele e que o perigo de morte era realmente muito real. A cena que o Peter toma um tiro e logo depois desaba no chão, nessa cena ele fala a mesma coisa que a tia dele falou depois de ser atingida pelo Duende Verde em No Way Home, que no caso é I'm okay. I'm okay foi um inglês de bosta. Que no caso é I'm okay. Que no caso é I'm okay. Falando daquele momento comovente com a cidade de Nova York e com Homem-Aranha, dá pra gente fazer um paralelo com aquela cena lá do Batman vs Superman, onde o povo tava meio que idolatrando o Superman. Ali a gente pode ver o herói da vizinhança recebendo o carinho do povo dele. Agora a referência essa que a maioria pegou, que foi do Justiceiro carregando o Homem-Aranha no colo, igualzinho acontece nas HQs de Guerra Civil. A única diferença é que em Guerra Civil ele tá levando ele pro covil do Capitão América e nesse caso ele tava levando pra UTI. Uma coisa também que pode passar batida é que o Tom Holland se inspirou muito na atuação do Andrew Garfield no espetacular Homem-Aranha, já que a forma dele se portar é uma das favoritas dos fãs. Então o Tom tentou pegar isso e botar nesse filme. Você pode notar várias semelhanças, inclusive. Peter criou o inibidor de mutantes. Óbvio que isso fica meio claro no filme, mas você já parou pra pensar que ele criou uma forma de prender todo e qualquer X-Men? Digo mais, ele criou uma forma de prender todo herói que tem qualquer tipo de poder. Referências a Star Wars e todo filme da Disney tem que ter, e aqui é mais um. Peter montando a nave X-Wing de Star Wars, Chewbacca no quarto do Ned. Na cena que o Homem-Aranha usa o setup do Ned, está passando uma cena de Star Wars Episódio 5, o Império Contra-Ataca, o melhor filme de Star Wars. E o Palpatine de cria lá no quarto do Peter. Naquela cena da luta entre o Homem-Aranha e o Hulk, ele lembra do Peter. Por mais que a gente não saiba como isso aconteceu, isso pode ser uma referência das HQs. Mas o fato é que ele lembra e dá pra perceber quando você vê o filme. Como isso era um grande problema nos últimos filmes do Homem-Aranha, vamos passar a lista de, por enquanto, quem sabe a identidade de Peter Parker. Jean Grey, MJ, Ned, Justiceiro e o Hulk, como a gente deu a entender, né? E eu. Eu também. Que é esse? O final do filme, ele faz referência ao final da saga Os Outros, que é a saga onde basicamente o Peter ele vai ganhar a teia orgânica nas HQs e vários outros upgrades, assim como ele ganha no filme também. O final do filme, como tá aí a imagem, ele lembra muito a capa de uma HQ de Os Outros, que é essa aí que tá passando na tela agora. Se você viu The Office, é óbvio que você notou essa referência. Na hora que o Homem-Aranha tá falando com o Bill, ele tá claramente numa cena de The Office. Você pode comparar com as cenas da série
série que você tá vendo aí agora e, cara, é idêntico. Pra você que não pegou essa, o laço da Sarah Gray tem as cores exatas que a Jean Grey usa nos quadrinhos. Naquela conversa onde o Homem-Aranha estava conversando com o Ned, eles fazem referência a uma frase de Gandalf, de Senhor dos Anéis, que vai estar voltando aí em Doomsday como Magneto. Pra quem não sabe, é o mesmo ator, não é o Gandalf que vai aparecer, não. Importante ressaltar. O hotel que o Peter leva a MJ se chama Silver, que pode ser uma referência de um vilão do Homem-Aranha chamado Silvermaid, que no caso é o cabelo de prata ressuscitado versão robô. A gente tá igual o David Jones, moleque. Como? A Pokébola! Sim. Essa aqui, se você ver, é o emblema da Band. Zerei todos. O galpão do Justiceiro lembra muito o galpão do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, quando ele estava testando seus poderes, naquela amada cena do skate, sabe? Você lembra dessa cena? O desenho onde aparece o Ned e o Peter juntos, que a MJ dá pra eles, foi feito pelo irmão do Tom Holland. O mesmo que ficou pendurado de cabeça pra baixo por muitas horas pra gravar essa cena aí. Na cena em que a Viúva Negra percebe que a Sarah era a irmã da Jean, dá pra ver no semblante dela que ela lembra da irmã dela, que no caso era a antiga Viúva Negra. Talvez você não percebeu, mas o domo da Jean Grey, no final do filme, principalmente quando ela consegue paralisar o Homem-Aranha, ele começa a se expandir para mais de 1 quilômetro durante a cidade. Você consegue perceber nesse momento. E também tem um momento que pode ter sido referenciado aí, que foi no filme Logan, onde o Xavier, o professor Xavier, faz mais ou menos a mesma coisa naquela cena do hotel. O Homem-Aranha tomando um tiro também é uma referência da HQ Ultimate, na qual ele toma um tiro justamente por se colocar na frente de alguém, só que nesse caso é do Capitão América. O cara é viciado em tomar tiro, parece até o 50 Cent. E nesse caso ele morre quando ele vai defender o Capitão América. Ele não morre nessa hora, mas depois disso ele vai lutar com o Duende Verde, totalmente tadinho, e acaba, né, indo de F. Essa cena é uma referência a uma capa variante da The Amazing Spider-Man número 1, lançada em novembro de 2022, onde literalmente o Homem-Aranha está tirando um X1 de rap com Eminem. Agora eu vou falar de todas as referências a capas de HQ que a gente teve naquele salto temporal. Amazing Spider-Man 15, Amazing Spider-Man 134, The Amazing Spider-Man 345, Amazing Spider-Man 221, Spectacular Spider-Man 142. O quarto do Ned nesse filme tem muitas coisas, e uma dessas coisas é o pôster de Naruto na parede. Só que o que pouca gente sabe é que ele só tá ali justamente porque é o próximo filme do diretor, que no caso é o Dustin Daniel Cretton. Maynard, o nome que Peter usou para se apresentar para MJ e Ned, não foi um nome inventado. Exatamente, foi tirado direto das HQs. O dito cujo é Maynard Thibault, o líder do Circo do Crime, lá na história lá das Amazing 16 e 22. Aquele momento onde o Hulk grita de novo não pra Jean Grey tentando controlar ele pode ser uma referência a Vingadores A Era de Ultron, quando a Wanda consegue controlar ele e deixa ele no lixo. Quase todo filme do Homem-Aranha tem uma menção do Homem de Ferro depois do Ultimato, porque ele era o mentor do Peter. E nesse também teve, apesar das pessoas acharem que não teria. Que nesse caso é esse saco que aparece nessa cena dentro da mente do Peter. E no caso esse saco não é um saco aleatório, ele é um saco em que Tony Stark deu o traje do Peter pra ele. Cindy Moon, aquela estudante que faz aquela pergunta de Vingadores do Ultimato, é também uma personagem dos quadrinhos. Nesse caso é a Cindy Moon, que foi picada pela própria aranha que picou o Peter Parker nos quadrinhos. Mas não é igual nos quadrinhos, porque nos quadrinhos eles não conseguem ficar perto sem se pegar. Referência a Vampira no Ônibus, que no caso é essa mulher aí que tá com o cabelinho da vampira. Que agora já tem atriz. Indy Navarrete. No filme tem um cartaz do Wilson Fisk em uma caçamba de lixo, todo desgraçado. E aquele cartaz tá ali porque no Demolidor ele virou prefeito de Nova York, mas ainda na série ele deixou de ser. Então a gente não sabe se isso vai ter relevância ou era só uma referência mesmo. Vai ter! Referência óbvia a Tobey Maguire, quando o Peter Parker ele descobre a teia, né? Ele lança... E se você voltar no primeiro momento que ele teve contato com a teia orgânica, ele também tem aquela famosa cena onde ele sente as costas dele cair no chão, né? Representando aquela cena também do Tobey Maguire no Homem-Aranha 2. O famoso bate-estaca do Hulk, o golpe clássico deles nos quadrinhos que ele... O bate-estaca do Hulk! Golpe clássico dele nos quadrinhos que ele faz com o Thor em Thor Ragnarok e com o Loki em Vingadores. Se você viu o filme drama da Zendaya com Robert Pattinson, você identificou na hora a cena em que o Peter cai dentro de um casamento, porque é exatamente o mesmo cenário que tem no filme drama. A camisa que o Peter tá usando nessa cena é a camisa da loja Delmar. Lembra dessa loja? Aquele explodiu no primeiro filme dele. Quando o Peter está nesse mercadinho aí, aparece a cerveja Bero, que é a cerveja zero álcool do Tom Holland mesmo. Ou seja, o Tom Holland existe no CM. Uma coisa que você pode ter notado ou não é que a MJ caiu de novo nesse filme. Aparentemente é uma regra de todo filme do Homem-Aranha alguém cair. O problema é que em alguns ela morre, né? A pessoa que cai. Em alguns ela...
E finalmente vemos o sentido da aranha bem representado nesse filme. Nessa cena que o Peter está conversando com a Jean Grey, ele sente que a Jean Grey vai tomar o tiro. Ou seja, o sentido do aranha não é somente para o Peter Parker. E esse momento foi bem representado dessa vez. E agora a teoria do VMAX, que provavelmente é uma referência ao nome da personagem da série 5 em Stranger Things, mas tem mais por aí. Se a gente for pensar no algoritmo romano, V significa 5, e tinham 5 crianças na primeira temporada de Stranger Things, até que na segunda temporada surge a Max, e aí ficam 6 crianças. VMAX. Absolute vídeo. Que moleque, essa é pior. Essa foi a pior do vídeo. Essa foi tipo assim, coincidência? Coincidência? Acho que não! No começo do filme, eles mencionam que uma gangue foi presa. E essa gangue pertencia à família Manfred, que no caso o chefe dessa família é o Sylvie Manfred. E o Sylvie Manfred, no caso, é o Cabelo de Prata. O Empire State vermelho e azul já foi referenciado diretamente nas HQs. Na finalização da saga Ilha Aranha, na Amazing Spider-Man 673, tem exatamente essa cena. Toma aí. Essa aí você não viu em nenhum lugar, eu sei. Pode aplaudir. Agora outros 2 vilões que foram referenciados nesse filme. O Cabeça de Martelo aparece no mural da casa do Peter e o Foswell é referenciado numa ligação dele com a Jean DeWolf. A batalha mental da Jean Grey tem uma leve comparação com a batalha mental que o próprio Dr. Octopus na história Homem-Aranha Histórias de Vida 6, que foi lançado em 2020. Especificamente nessa história, Peter Parker está velho, parecendo praticamente o tio Ben em questão de aparência, e começa a lutar contra o Otto Octavius, que está tentando manter o controle dele. Nesse momento, a tia May aparece e faz Otto desistir. E agora a gente entra no campo de teorias. E a primeira delas é do Ned ter lembrado do Peter realmente ou não. Bem, uma coisa que a gente sabe é que o Ned sabia que o Homem-Aranha se chamava Peter. E isso por si só abre uma possibilidade de ser apenas isso. Mas uma outra possibilidade é que ele realmente tenha lembrado de tudo que ele viveu com o Peter Parker em si, pela afinidade de magia que ele tem, e que foi demonstrada pra gente no No Way Home. Inclusive, ele chega a abrir vários portais, uma coisa que é extremamente avançada pra quem acompanha os filmes da Marvel. O próprio Doutor Estranho demorou pra abrir o dele. Isso pode ser melhor abordado nos próximos filmes. Então se prepara porque o CEO tá voltando. Um bônus aqui é o porquê que a MJ tava chorando naquela parte quando ela tava paralisada pela Jean Grey. A teoria diz que algo pode ter quebrado a magia, fazendo ela se lembrar de algumas coisas do passado, assim como aconteceu com o Hulk, que lembrou do Banner quando ele viu o nome do Peter Parker. Assim como aconteceu com o Hulk, quando ele escuta o nome de Peter Parker e quebra o feitiço e ele consegue recuperar as memórias dele. E uma coisa que fortalece essa teoria é o fato dela ter ido pro telhado onde ele sempre se encontrou com o Peter. Cena pós-créditos, a gente tem várias teorias de pra onde o Peter pode ter ido. As mais famosas que a gente pode dizer é que ele pode ter ido para o mundo bélico, palco de onde acontece guerras secretas, ou pode ser outro tipo de Homem-Aranha. Quando eu digo outro tipo, pode ser o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, talvez até o Miles Morales, aí tu vai ter que esperar, meu filho. Agora a dúvida principal desse filme, de onde o Homem-Aranha tira o dinheiro dele. Em Guerra Civil mostra que ele conseguia fazer muitas tecnologias usando sucata, e essa é a teoria que as pessoas estão usando pra esse filme, mas aí a dúvida que fica é, se fosse isso eles teriam mostrado, eu só acho que eles esqueceram mesmo. Eles não fizeram questão de mostrar, dane-se. Se via... É o Peter Dinheiro Infinito. Tem várias formas de ganhar dinheiro, é isso aí, acabou. Ele virou moto Uber. Você provavelmente já tá em coma no seu sofá de tanto que teu cérebro cresceu depois desse vídeo. Então, por favor, deixa o like, acompanha a gente, se inscreve no canal e não perca nenhum vídeo, porque a gente faz isso aqui com muito carinho. Você tem que seguir o retcon pra ficar inteligente, senão você vai ser burro. Senão seu cérebro nunca vai se recuperar desse vídeo. Então já manda isso pra um amigo que acha que viu tudo nesse filme, porque ele tá enganado com certeza.